E aí, meus amigos, tudo bem? Fazia tempo que a gente não tinha um vídeo assim aqui no canal, não é? Normalmente os vídeos têm sido como aqueles ali, ó, na parede. Inclusive aquele ali é o conteúdo do último vídeo que eu fiz. Se você não assistiu, em algum lugar por aqui vai aparecer para você clicar e você pode assistir o vídeo passado que foi sobre o treinamento intervalado. Hoje nós vamos falar sobre EPOC, consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. O vídeo está fantástico, é um vídeo curtinho, eu sintetizei as ideias e estou trazendo aqui para você aprender os motivos pelos quais o seu organismo, o organismo dos seus clientes, consomem mais oxigênio no período de repouso quando o exercício é de alta intensidade. Com exercício de baixa intensidade, a gente tem algumas modificações também que a gente vai discutir hoje. Então, não perde tempo, já se inscreve no canal, ativa as notificações, já dá uma curtida aqui nesse vídeo para você não esquecer. Enquanto eu estou falando, você já fez isso, não custou nem 2 segundos, beleza? Compartilha também e manda aí para os seus amigos. Roda a vinheta que eu vou ficar pequenininho. Tô eu agora pequeno aqui para a gente falar aqui do nosso querido consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. Já te adianto uma coisa: EPOC mais alto não faz ninguém emagrecer, tá? Aprenda isso aí. Por que, Agnello? Porque o EPOC mais alto, né, o EPOC que é o consumo excessivo de oxigênio após o exercício, ele permanece alto por um período bem curto. Não é um período longo o suficiente para promover uma adaptação positiva no sentido de emagrecimento. Então, quando te venderem a ideia, né, num curso por aí, de que o exercício intervalado de alta intensidade, por exemplo, ele é um exercício que vai ajudar o teu aluno a emagrecer por causa do EPOC, já sabe que isso é lorota, isso é conversa, tá bom? Nenhum professor, nenhum pesquisador que se preze defende essa hipótese, até porque a diferença do EPOC, do componente longo do EPOC, que eu vou explicar para você já já, do exercício de alta intensidade e do exercício de baixa intensidade, não é tão diferente assim a ponto de promover o emagrecimento. Agora olha aqui uma coisa, você vê essa imagem, você já fala assim, caramba, eu vou ficar maluco, o Agnello vem com um monte de coisa difícil, cara. As aulas dele têm sido só no giz, só na lousa, é muito mais fácil. Presta atenção agora, tá bom? Vou te explicar isso aqui tudinho. Então, vem aqui comigo. Olha só aqui. Então, aqui a gente está vendo neste gráfico. Isso aqui representa o tempo de exercício, tá bom? Aqui nós temos então o VO2, tá? Em litros por minuto. Então, aqui é o VO2 máximo, né? O consumo máximo de oxigênio em litros por minuto. Então, você está vendo aqui uma escala que vai de meio até 3, tá? Aqui está 2,5, mas aqui seria 3, então vai de meio até 3. E olha só o que acontece, esse tracejado aqui branco representa o consumo de oxigênio em repouso. Tá bom? Então você está vendo que o consumo de oxigênio em repouso ele é baixinho. O que acontece? Esse momento zero aqui é o momento então em que a pessoa começa a se exercitar. E essa pessoa vai se exercitar, ela vai se exercitar, e quando ela começa a se exercitar, acontece uma parada bem interessante. Quando a pessoa vai se exercitar, quando a pessoa sai de um estágio de repouso, ela gasta mais energia, ela passa a gastar um pouco mais de energia. Quando você está em repouso, o seu metabolismo quase que exclusivamente ele é oxidativo, ou seja, você degrada pouco carboidrato e você degrada muita gordura para produzir energia. Pouco carboidrato que eu me refiro é frente à quantidade de gordura que você vai degradar. Só que quando você começa a fazer o exercício, você degrada substratos energéticos que em repouso você pouco degradaria, como a fosfocreatina, por exemplo. Então você vai precisar ressintetizar o ATP de quando você sai de um período de repouso para um período ativo. Por exemplo, você está andando na rua, você está sentado aí.
me assistindo sentado. E aí você vai acabar o vídeo aqui, você vai fazer um exercício contínuo, um exercício prolongado, tá bom? Aí o que que você vai fazer? Você vai levantar e você vai começar a andar. O fato de você ter se levantado já vai aumentar o seu gasto de energia. Quando você começar a andar, o gasto de energia já vai subir um pouco mais. Você vai começar a correr, o gasto de energia aumenta ainda mais, tá bom? Quando você aumenta esse gasto energético, você desgasta, você degrada um pouco de fosfocreatina, por mais que o exercício seja de baixa intensidade. E por que isso vai acontecer, Agnello? É o seguinte: para você degradar gordura, para você degradar carboidrato, você precisa de muitas reações enzimáticas. Então, degradar a fosfocreatina para ressintetizar o ATP no início do exercício é a ação, digamos assim, mais inteligente que o organismo faz. Por quê? Porque para ele degradar a fosfocreatina, ele só precisa separar o fosfato da creatina. Então a enzima que faz isso, que é a creatina quinase, ela separa o fosfato da creatina e passa esse fosfato para um ADP. Esse ADP que já foi produzido pelo próprio músculo ao se levantar, ao gastar um pouco mais de energia do que deveria, tá bom? Então veja só o que vai acontecer. No início do exercício, você tem um aumento no gasto de fosfocreatina. Só que esse gasto de fosfocreatina ele acaba suprindo uma necessidade pequena ali do organismo. Por quê? Porque o nosso estoque de fosfocreatina ele é pequenininho. Então você vai conseguir fazer o exercício por uns 10, 15 segundos ali utilizando propriamente a fosfocreatina. Depois você precisa utilizar mais carboidrato. Então você começa a degradar mais carboidrato, degrada mais carboidrato. Tem até um vídeo que eu explico isso de maneira bem aprofundada aqui no canal. E aí você vai degrada mais carboidrato até que chega um momento, você continua o exercício e aí você atinge um estado que a gente conhece como estado estável. Nota que quando o seu cliente ele vai fazer o exercício, se você não faz um bom aquecimento, nos primeiros 3, 4, 5 minutos, dependendo do nível de condicionamento do seu cliente, ele cansa bastante. Depois ele se adapta a isso. Tá? O que aconteceu? Ele atingiu o estado estável. Esse momento em que ele estava necessitando, ou melhor, em que ele estava se sentindo mais cansado, é o momento em que ele estava necessitando de mais oxigênio. E isso a gente conhece como déficit de oxigênio. Olha aqui. Neste momento aqui, ó, olha aqui comigo, acompanha aqui a setinha. Neste momento aqui, do momento de repouso até aproximadamente, ó, 3 minutos, se eu traçar uma reta aqui, ó, até aproximadamente 3 minutos, você observa que o consumo de oxigênio ele está aumentando, ele está aumentando, ele está aumentando, até que ele dá uma estabilizada. Esse aumento aqui no consumo de oxigênio ele acontece, pessoal, porque a oferta de oxigênio para o músculo está baixa. A oferta de oxigênio lá para as mitocôndrias está baixa. E aí o que vai acontecer? As mitocôndrias não conseguem ainda metabolizar os substratos energéticos como deveriam para que você produza ATP de maneira aeróbia. Só que quando você atinge ali 3 a 4 minutos de exercício, dependendo do seu nível de condicionamento, se for muito baixo, 5 minutos de exercício, o que vai acontecer é que você atinge um estado estável. E aí você atingiu esse estado estável, o que ocorre é que o oxigênio ele passa a ser transportado com maior eficiência ali pelo sistema circulatório e esse oxigênio chega ao músculo. O oxigênio chegando ao músculo ele vai lá para a mitocôndria e lá na mitocôndria ocorre tanto o ciclo de Krebs quanto a cadeia transportadora de elétrons que vão ser fundamentais para a produção aeróbia de ATP. Então, pessoal, neste momento de déficit de oxigênio, você está tendo ali um aumento substancial da frequência cardíaca, está saindo de um estágio de repouso para um estágio em exercício, então aqui vai haver aumento da frequência cardíaca, há um aumento da frequência respiratória, obviamente, e também vai haver aumento então do seu VO2, do seu consumo de oxigênio aqui durante o exercício, consumo de oxigênio do seu aluno, do seu cliente. Você pode me falar o seguinte, mas Agnello, meu aluno não consegue nem correr, pô, então isso aqui não acontece nele? Não, acontece com ele sim.
com a caminhada, isso aqui pode acontecer dependendo do nível de condicionamento da pessoa. O que acontece? Quando a pessoa atingir o estado estável, isso representa que ela agora está com suprimento de ATP sendo atendido pelo metabolismo oxidativo, pelo metabolismo mitocondrial. Ou seja, a pessoa que já está gastando bem menos fosfocreatina e está gastando muito mais carboidratos e gorduras para produzir energia. Dependendo da intensidade do exercício, o consumo de gordura ele é maior do que o de carboidrato, bem maior do que o de carboidrato, tá bom? Aí o que aconteceu? A pessoa encerrou o exercício, digamos aqui, próximo de 8 minutos, tá? Então ela fez o exercício aqui dos 3 aos 8 minutos, tá? O exercício, vamos exemplificar aqui com a corrida. Então ela fez a corrida aqui até 8 minutos. O que vai acontecer agora? Agora, então, ela vai parar de se exercitar, o consumo de oxigênio dela, obviamente, vai diminuir. Por quê? Porque os músculos agora não estão mais ativos. Os músculos não estão mais trabalhando com toda aquela intensidade. E aí ocorre, então, a redução aqui do consumo de oxigênio. Só que a redução do consumo de oxigênio, pessoal, ela não acontece de imediato. A quantidade de oxigênio, a concentração de oxigênio, ou o consumo de oxigênio, melhor dizendo, ele não retorna aos valores basais de imediato. Ele demora um pouco para retornar aos valores basais. Anteriormente, achava-se que esse consumo de oxigênio aqui pós-exercício era um pagamento por conta desse déficit aqui de oxigênio, por conta dessa falta aqui. Hoje já se sabe que não é por isso, tá bom? Eu já vou explicar para vocês os motivos pelos quais isso aqui acontece. Mas observem que esse consumo de oxigênio pós-exercício, ou simplesmente o EPOC, ele vai apresentar dois componentes. Um componente rápido, olha só, aqui é uma queda brusca, então se a gente for levar em consideração o gráfico aqui, ó, antes de 8 minutos até 9 minutos e um quebradinho, o consumo de oxigênio caiu já de maneira bem alta, né? Já caiu de maneira bem alta, desculpa. Caiu de maneira bem significativa. Depois o que aconteceu? Depois essa queda ela vai ficando mais lenta, até que ela chega aqui e atinge níveis basais. Isso aqui, pessoal, notem que eu estou falando do exercício de moderada intensidade. Então, o exercício de moderada intensidade ele pode ser uma caminhada, de repente, se o seu cliente não consegue correr, você tem que explicar para ele o seguinte, ó, depois do exercício, o que vai acontecer? A sua temperatura vai permanecer alta, a sua pressão permanece alta por algum tempo, a sua frequência cardíaca permanece alta por algum tempo, tá bom? E isso tudo vai refletir no seu consumo de oxigênio. Significa dizer que você está emagrecendo mais por esse consumo alto de oxigênio? Não, não é isso. Mas eu estou preparando o seu corpo para conseguir dar treinos com maiores intensidades. E aí você vai perceber também que, dependendo do seu organismo, é provável que você fique suado por mais tempo depois do exercício, coisa que não acontecia agora. Agora você sua pouco. Depois que você começa a se exercitar, você vai ver que a sua quantidade de suor vai aumentar, tá? São coisas que você precisa explicar ali para o seu cliente e você explica de maneira bem simplificada. Com exercício de intensidade alta, pessoal, o processo ele é um pouco modificado. Então, notem que aqui eu coloquei até mais tempo e eu coloquei mais umas linhas aqui. Então, está aqui o VO2 e aqui eu estou mostrando o VO2 em litros por minuto, tá? Aí nós estamos vendo que esse espaço aqui, ó, dessa linha tracejada a essa linha verde, representa o déficit de oxigênio e esse déficit de oxigênio aqui ele é muito maior. Nós vamos ver também que quando a pessoa faz o exercício de alta intensidade, um exercício, por exemplo, progressivo, ela não atinge o estado estável. Olha aqui, ó, aqui não está aparecendo estado estável, aqui tinha, aqui não tinha. E aí o que vai acontecer? Esse aqui é o VO2 mais alto alcançável por essa pessoa nesta situação, tá bom?
Isso aqui, pessoal, é um exercício aeróbio. Ele vai ser um exercício aeróbio se você aumentar o componente oxidativo, tá bom? Nesta ocasião aqui, neste exemplo especificamente, a gente está falando de exercício aeróbio? Sim, a gente está falando de exercício aeróbio, tá bom? Nós estamos tratando aqui do exercício aeróbio. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui o VO2 mais alto alcançável. Quando a pessoa terminou de fazer o exercício, você vai ver que ela não atingiu o estado estável e agora o EPOC vai começar a acontecer, né? O consumo de oxigênio pós-exercício vai aparecer aqui. Notem o seguinte: o componente rápido ele também existe, mas ele não é tão rápido quanto no exercício de moderada intensidade. Olha aqui, ó, moderada. Olha aqui, alta intensidade. Então, o componente ele não segue o mesmo comportamento. Apesar de termos o componente rápido, não segue o mesmo comportamento. E aqui o componente lento ele também é mais demorado. Eu falei para você. E se você for analisar bem, ó, aqui a gente está falando de 22 minutos e aqui ainda não chegou no valor basal. Tá bom? Está próximo do valor basal, mas ainda não chegou. Olha aqui a linhazinha azul. Tá? A linha azul aqui ela é diferente da linha branca. Ó. Então ainda não chegou no componente ainda não chegou no nível basal. O que a gente observa? Tá? Então, que o exercício de alta intensidade ele faz com que você mantenha o EPOC mais elevado que o exercício de baixa intensidade. E por que isso? Ora, porque no exercício de alta intensidade eu vou desgastar mais o meu músculo. Eu depleto mais fosfocreatina, eu depleto mais carboidrato, eu tenho aumento na produção de alguns hormônios. Então eu preciso aqui de um EPOC maior. Eu preciso de mais oxigênio depois do exercício para que as minhas funções fisiológicas elas sejam recuperadas. Preste atenção no seguinte aqui, meu amigo. Olha só, quando você prescreve, por exemplo, para uma pessoa que é treinada, uma caminhada, né, ou um trotezinho, corridinha ali de 7 km por hora, por exemplo. Essa pessoa começa a fazer o exercício, ela vai fazer o exercício. Quando terminar o exercício, essa pessoa está bem. Se ela é treinada, ela está bem. Né? Ela está bem, ela vai, toma o banho dela, se arruma e vai embora. Agora, quando você está trabalhando com essa pessoa que é treinada e você está fazendo, por exemplo, um treinamento no qual a intensidade ela é muito alta, um treinamento a 90, 95, 100% do VO2 máximo, essa pessoa, primeiro, que ela não consegue prolongar o tempo de estímulo. Ela vai fazer o exercício por uns 30, 40, 1 minuto, né, 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto ali no máximo, e aí ela tem que diminuir a intensidade. Não dá para ela fazer na intensidade máxima o exercício prolongado. Aí ela diminui a intensidade, recupera, faz de novo, dá de novo o estímulo, recupera, de novo o estímulo, recupera, e assim sucessivamente. Presta atenção. Presta aqui atenção. Quando essa pessoa termina esse treino, ela está desgastada. E ela fica ofegante por mais tempo. Por que ela está ofegante por mais tempo? Porque o consumo excessivo de oxigênio pós-exercício acaba sendo maior. Então presta atenção que agora eu estou te dando um exemplo muito prático de como você vai empregar isso ali para o seu cliente. Tá? Tem diferença entre um e outro no longo prazo, exercício de baixa intensidade ou de alta intensidade? Tem algumas diferenças dependendo do objetivo, mas a principal vantagem do exercício de alta intensidade não reside no EPOC, como você explicava, como você aprendeu por vários anos aí. Não reside no EPOC. A maior vantagem do exercício de alta intensidade em relação ao de baixa intensidade é a economia de tempo. Tá bom? Então vamos olhar agora aqui, pessoal, os fatores que vão contribuir para esse EPOC, tá bom? A ressíntese de fosfocreatina faz com que você fique com o consumo de oxigênio mais alto pós-exercício. Então presta atenção aqui comigo. Quando é que eu degrado mais fosfocreatina? Quando eu faço exercício de alta ou de baixa intensidade? O de alta intensidade, por isso o EPOC está mais alto.
os níveis mais altos de hormônios, principalmente ali das catecolaminas, tá bom? As catecolaminas, né, a adrenalina e a noradrenalina, elas são mais liberadas quando o exercício é de alta intensidade. E elas precisam ser liberadas até para aumentar a liberação de glicose para que chegue ao músculo. Então, esses hormônios circulantes vão exigir do organismo um maior consumo de oxigênio para que eles sejam removidos ali do plasma, tá bom? E aí, por conta disso, você fica ofegante, beleza? A elevação pós-exercício da fosfocreatina e da respiração, tá bom? O que vai acontecer? Você vai precisar, como eu já falei, ressintetizar a fosfocreatina, tá? E quando você está ressintetizando essa fosfocreatina, você acaba ficando com a respiração mais ofegante. Além disso, você tem aumento ali na concentração de CO2, o que vai também contribuir para a maior ventilação. A conversão do lactato em glicose. Pessoal, olha só, a conversão do lactato em glicose, ela é um fator que inicialmente foi dado como o principal motivador do EPOC. E a gente sabe hoje que não é. Apenas 20% do lactato produzido através da glicólise é transportado até o fígado para ser convertido em glicose. Então, o lactato não é o principal fator que vai contribuir para o EPOC, tá bom? Não é o lactato, tá? Mas ele contribui de certa forma para o EPOC. Nós estamos vendo até agora 4 fatores. Olha o quinto fator aqui, a temperatura corporal alta, tá bom? Quando você tem essa elevação da temperatura corporal, você vai jogar mais oxigênio para dentro do seu organismo para que essa temperatura ela seja regulada. Agnello, a temperatura corporal alta não vai fazer com que eu perca mais água, vai fazer com que você perca mais água, tá? Não vai te emagrecer por você estar suando, mas vai fazer com que você perca mais água para você então resfriar o seu corpo. Lembra o que eu falei, você vai dizer para o seu cliente que ele vai suar mais. E ele vai suar mais porque essa temperatura aqui acaba ficando mais alta, então ele vai ativar as glândulas sudoríparas que vão eliminar o suor, e esse suor entrando em contato com o ambiente acaba por resfriar. É um mecanismo de feedback, tá bom? É um mecanismo que é utilizado para restaurar a homeostase. E o último fator aqui, a restauração das reservas musculares e sanguíneas de oxigênio, tá bom? Então, veja só, você vai ficar com EPOC mais alto, né? Quando você faz o exercício de alta intensidade, e quando você faz o exercício de alta intensidade, você depleta mais substratos energéticos, você tem um maior consumo de oxigênio, e aí você está consumindo oxigênio durante o exercício. Quando acaba o exercício, esse consumo ele permanece alto por um tempo para que o oxigênio chegue lá na mitocôndria, tá? Para que o oxigênio ajude a eliminar os hormônios, para que o oxigênio ajude o lactato a ser convertido em glicose, para reduzir a temperatura corporal, enfim, por vários fatores. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, né? Ele está aqui com 22 minutos já, mas olha só, eu te trouxe aqui diversas informações altamente relevantes. Essa aula eu fiz dessa forma porque é uma das maneiras de eu te mostrar o meu produto principal, que é a Escola de Fisiologia. Eu vou deixar o link aqui na descrição da Escola de Fisiologia, que é a minha assinatura que está no Hotmart. Se você está assistindo esse vídeo em 2021, a mensalidade da Escola de Fisiologia é R$ 20,21. E na Escola de Fisiologia, até o momento, tá? Até a gente está em abril, até o mês de abril a gente tem 9 cursos. Gradativamente a gente vai aumentando a quantidade de cursos. Até agora nós temos 61 aulas na Escola de Fisiologia, e você não pode perder esse conteúdo. Nós temos os cursos de bioenergética, bioquímica, treinamento com oclusão vascular, muito difícil profissionais falarem sobre isso, treinamento de força para hipertrofia, emagrecimento, treinamento físico para pessoas com diabetes, treinamento físico para pessoas, treinamento físico e as funções cardiovasculares. Então tem ali para pessoas hipertensas, para cardiopata, tem um monte de coisa.
Tudo isso por R$ 20,21 e você ainda tem direito a um certificado com horas complementares após você assistir todas as aulas. Se você gostou desse vídeo, meu amigo, faz o seguinte: curte, compartilha, se inscreve no canal, não custa nada, ajuda a divulgar também o nosso canal. Toda segunda, quarta e sexta nós temos vídeos aqui às 10 da manhã. A maioria dos vídeos do canal são mais curtos do que esses, são vídeos assim, ó, feitos na parede. Hoje eu resolvi variar um pouquinho, fazia tempo que eu não trazia um vídeo assim no canal, e o formato da aula de hoje é o formato das aulas que estão na escola de fisiologia. Então o conteúdo de hoje vai ser aplicado lá na escola de fisiologia, só que de uma maneira mais abrangente, tá bom? Eu vou falar muito mais de outras variáveis que eu não citei aqui hoje. Beleza? Então, ó, já compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário aqui, se inscreve no canal. Se quiser se tornar um cara fera em fisiologia do exercício, link na descrição, Escola de Fisiologia. Grande abraço, galera, até o próximo vídeo.